Glória a Deus. E aí, gente, tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Estamos começando o nosso mês de abril, não é isso? Mês passado, mês de março, a gente trabalhou alguns temas. Não é para ficar andando, Neto? Pode ficar andando ou não? Pode. Mês passado a gente trabalhou alguns temas importantes. O nosso tema esse ano nós estamos falando sobre identidade. E mês passado a gente falou sobre batismo, Santa Ceia, e conversamos sobre isso na Sexta Out. Tivemos aí a galera se batizando, não é verdade? Foi bênção demais. E nós temos buscado em Deus direcionamento para os temas de cada mês, né? A gente praticamente tem temas aí para trabalhar até o final do ano. E esse mês nós vamos trabalhar um tema chamado discipulado. Amém? E eu creio que vai abençoar a tua vida, vai edificar a tua vida. E você vai dar um passo adiante na sua caminhada com Deus. Amém? Jefferson, se você puder tirar um pouquinho do gráfico, eu estou meio rouco. Fazendo favor. Gente, então abra sua Bíblia aí. Obrigado, Jefferson. Abra sua Bíblia aí em Mateus 28. Mateus 28, verso 19. Mateus 28, verso 19. Obrigado, mano. Mateus 28, verso 19. Achou aí? Amém? Podemos ler? Diz assim, Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós já vamos falar a respeito desse texto. Antes eu queria fazer uma introdução com você. Gente, quando nós participamos de um grupo, de uma comunidade, quando nós participamos de uma turma, a gente tem um objetivo em participar desse grupo, não é verdade? E eu quero citar alguns exemplos para vocês, bem práticos, para vocês entenderem. Por exemplo, quando você vai para a academia, você tem um objetivo lá, não tem? Você tem o objetivo de malhar, né, dar uma emagrecida, não é verdade? Os meninos querem ficar um pouquinho mais fortinhos, né? Você tem um objetivo quando você participa de um grupo. Só que, para você alcançar esse objetivo, você precisa se envolver com esse grupo e com essa atividade. Quer ver só? Vamos supor que o exemplo da academia. Você quer ir na academia, você quer emagrecer, você quer ficar legal com o seu corpo, melhorar sua saúde, seu condicionamento físico. Se você foi lá e se matriculou na academia, você falou, agora eu estou na academia. Resolveu para você ou não? Não resolve. Primeiro, se você não vai na academia, não adianta nada. Não é verdade? Então o primeiro passo é ir. Se você não for lá, não adianta você estar matriculado com o seu nome lá. Pode até cobrar sua mensalidade todo mês. Mas se você não for até lá, não vai adiantar nada para você. Segunda coisa, se você for na academia e não se envolver com os processos que envolvem uma academia, também não vai adiantar. Adianta você chegar na academia e ficar parado lá? Não, o peso não vai pular em você, você não vai começar a malhar do nada, o supino não vai pular em você. Se você não for na academia e não se envolver com o que tem lá dentro, não vai adiantar. Se você for lá e não se relacionar com o seu instrutor, para ele te dar as instruções sobre o que você tem que fazer, se você for lá e não também mudar a sua alimentação, o resultado pode até vir, mas vai ser mais demorado. Via da regra não dá resultado. Então, se você tem um objetivo, se você não se envolve com aquilo, geralmente isso não vai trazer resultado para você. Quer ver um outro exemplo? Faculdade. Quem está fazendo faculdade aí? A galera. Adianta você falar assim, cara, eu fui lá na faculdade, me matriculei, agora está resolvido para mim. Você acha que o diploma vai cair na sua mão do nada? Seria bom, né?
se matricular e depois o diploma chegar na sua casa. Primeira coisa, se você não for na faculdade, não adianta, você vai tomar falta e vai reprovar por falta. Aí você pode ir na faculdade, mas se você for na faculdade e não se envolver com o que a faculdade te oferece, também não vai adiantar de nada, você não vai conseguir formar. Se você for na faculdade e você não estudar em casa, se você não se envolver com as matérias, se você não estudar para as provas, não for bem nas provas, não fazer os trabalhos, se você não tiver um relacionamento com seus professores, né, precisa do TCC, na verdade, tem que ter alguém te instruindo. Então, se você for na faculdade e você também não se envolver com o que acontece lá dentro, você não vai conseguir alcançar seu objetivo, que é se formar e ter um diploma na mão. Bom seria que fosse assim, né? Agora que você já entendeu isso, que para você entrar no ambiente você precisa se envolver com ele, eu quero trazer para a nossa realidade aqui. O seu desejo é se tornar um discípulo de Jesus Cristo, certo? Adianta, responde para mim, adianta você dizer assim, agora eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Cristo, está tudo resolvido. Adianta? Adianta você falar isso se você não se envolver com tudo aquilo que Deus preparou para que você se envolvesse? E aí? Todo mundo que se diz cristão, realmente é um cristão ou um discípulo de Jesus Cristo? A última pesquisa do IBGE foi em 2010. Ela diz que nós somos no Brasil hoje 86,8% de cristãos no Brasil. Desses, 22,2% são de evangélicos. Isso em 2010, hoje nós estamos em 2018. Há quem diga que nós estamos chegando a 40% de evangélicos no Brasil. Você acha que todos os evangélicos que se dizem evangélicos, discípulos de Jesus, são realmente discípulos de Jesus? Vocês acham que todo mundo está envolvido com a causa de Jesus, com aquilo que Jesus deixou para nós? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. E eu quero ler um texto que eu vi. Alguém postou no stories do Instagram e eu achei muito legal. Diz assim, ó, presta atenção. Você pode ter sido batizado na igreja, ter sido criado na igreja, servido na igreja. Pode ser que você tenha se casado na igreja, morrido na igreja. Pode ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno. Caso esteja meramente só na igreja e não em Cristo. Essa é aquela frase, né, da série É Forte Brasil. Não é verdade? Gente, quantas pessoas, às vezes a pessoa se intitula cristão e não se envolve com tudo aquilo que Jesus quer que ela se envolva. Não permanece em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, esse verbo diz para nós de alguém que está em Cristo, de alguém que permanece em Cristo, de alguém que se envolve com aquilo que Cristo quer que ele se envolva. Texto de João 15,5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, como nós pegamos o exemplo aqui da academia, da faculdade e tal, não adianta só você dizer, eu estou agora na faculdade. Como também não adianta você dizer, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um cristão, se você não se envolver com tudo que Deus quer que você se envolva. E nós lemos um texto aqui em cima, Mateus 28, que fala sobre a grande comissão, Marcos 16 também fala, que ele fala sobre discipulado. Fala a respeito de nós fazermos discípulos. E como esse é o nosso tema do mês, eu quero falar nessa noite com vocês a respeito de discipulado. Diga comigo aí, discipulado. Gente, nós precisamos entender algumas coisas a respeito de discipulado. Primeira coisa, o discipulado, ele não é uma invenção humana. Não foi um pastor, não foi o seu líder, não foi alguém que acordou do nada um dia e falou, nós precisamos de discipulado. Não. O discipulado, ele é uma ordenança de Jesus Cristo. O que nós vemos o que o texto disse? Portanto, ide, fazei discípulos. Quem está dizendo isso? Jesus Cristo. Então, o discipulado
não é uma invenção humana, não é uma estratégia humana, não saiu da cabeça de ninguém, saiu dos propósitos de Jesus Cristo para mim e para a sua vida. Ide, fazei discípulos. Jesus nos deixou a ordem de fazer discípulos porque ele praticou o discipulado. Jesus tinha uma multidão que o acompanhava, mas ele tinha 12 que o acompanhavam de perto e que ele discipulava bem pertinho dele. Dentre esses 12 tinha 3, dentro do 3 tinha 1. Então Jesus nos deixou a ordenança do discipulado, por quê? Porque ele praticou isso com os discípulos dele. E aí, você pode estar se perguntando, mas o que é o discipulado? O que é esse discipulado? Discípulo, essa palavra que a gente leu, esse texto, no texto original, a palavra tem 2 palavras que traduzem discípulo. Uma é talmide e outra é matetes. Que, simplificando, do original significa aprendiz. Diga comigo, aprendiz. Então o que é um discípulo? É alguém que está aprendendo alguma coisa. Alguém que está aprendendo alguma coisa. No caso, você que está aqui nessa noite, sentado aqui, o que é esse algo que você quer aprender? Se tornar parecido com Jesus. Nós temos um objetivo de sermos discípulos, ou seja, de aprendermos a sermos parecidos com Jesus. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E um discípulo é um aprendiz, então nós estamos aprendendo, trocando a nossa velha natureza pela natureza de Cristo, deixando para trás o velho homem e absorvendo a natureza dos céus para nós. Todos nós estamos sendo discipulados a nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. E aí, quero deixar para vocês algumas características do discipulado. Primeira coisa, o discipulado, ele é opcional. Opcional. Mateus 16, 24 diz assim, presta atenção. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está obrigando alguém? Está colocando a arma na cabeça de alguém falando, me segue, senão... Não. O discipulado, ele é opcional. Se, condicional, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, é uma opção. É uma opção. O que mais? O discipulado, ele é compartilhado. Porque Jesus poderia ter deixado essa função de discipulado apenas para ele, porque na verdade só ele mesmo tem condições de nos ensinar todas as coisas. Mas esse discipulado, ele é compartilhado. Jesus deixou essa ordenança para os discípulos dele. Ele disse, ide por todo mundo, fazei discípulos. Ou seja, Jesus compartilhou essa responsabilidade de fazermos discípulos comigo e com você. Ele compartilhou essa tarefa tão nobre, que é formar o caráter de Cristo na vida de outras pessoas, comigo e com você, pessoas humanas e falhas. Sabe por quê? Porque no final das contas, tudo que a gente faz para Deus, não tem a ver com nós sermos preparados, com nós sermos qualificados para isso. Tudo tem a ver com o que Ele pode fazer através de nós. Porque é o poder dEle que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe por quê? Para que a glória seja dEle e não nossa. Então, se Jesus chegou para você e deixou um encargo na sua mão, ide, fazei discípulos. O que sabe ele está falando? Ei, Lucas, eu confio que você vá e faça um discípulo meu através da sua vida. Eu quero te dar essa responsabilidade. Aí você olha para dentro de você e fala, mas eu? É, você. Então nós entendemos que o discipulado, ele é opcional e também ele é compartilhado. E aí, quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos vários exemplos de discipulado. Quer ver um exemplo? Paulo e Timóteo. Quando Paulo escreve as cartas dele para Timóteo. Timóteo, meu filho. Paulo estava ensinando Timóteo a se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Paulo estava ensinando Timóteo a ter o caráter de Cristo na vida dele. Quer ver outro exemplo? Elias e Eliseu. Lembra daquele da porção dobrada? Que pediu porção dobrada?
Elias foi um agente dos céus que ajudou Eliseu a se transformar, a ter mais do caráter dos céus na vida dele. E Eliseu foi o cara que substituiu o ministério profético de Elias, com porção dobrada, fez o dobro de milagres. Quer ver outro exemplo? Moisés e Josué. Moisés foi o homem que Deus usou para tirar o povo do Egito, para levar para a terra de Canaã, mas Moisés não entra. E quem sucedeu Moisés foi Josué. Por quê? Porque Josué passou por um processo de discipulado com Moisés. Quando nós lemos ali o Êxodo, nós vamos perceber que Josué esteve com Moisés quase em todos os momentos. Para quê? Esteve com ele por quê? Para aprender a respeito das coisas dos céus. E aí, nós estamos entrando então, entendendo a importância do discipulado, estamos destrinchando o que é o discipulado. E aí, eu quero mostrar para vocês 3 características do discipulado, 3 áreas do discipulado, com base na vida de Moisés e Josué. E as 3 áreas são o discipulado educacional, o discipulado individual e o discipulado pessoal. Diga comigo, discipulado educacional, individual e pessoal. Nós vamos entender cada um desses e nós vamos orar. Amém? Então vamos lá. Gente, o que é o discipulado educacional? Vou ler para vocês um texto aqui de Êxodo 24, 12 ao 13. Diz assim, ó. Então, eu falei que nós vamos falar sobre a vida de Moisés e Josué, beleza? Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Gente, quero fazer uma pergunta para vocês. Tem como você se tornar parecido com algo que você não conhece a respeito desse algo? Tem como? Você se tornar parecido com algo que você não conhece a respeito desse algo? No nosso caso, tem como nós nos tornarmos parecidos com Cristo se nós não conhecemos a respeito de Cristo, quem Ele é? Tem como? Não tem como. Nesse caso aqui, nós estamos no episódio em que Moisés sobe ao monte para receber a lei do Senhor, os 10 mandamentos, toda a lei. E quando Moisés sobe ao monte para receber essas leis, a gente vê que quem estava lá com ele? Josué. No momento que Moisés subiu ao monte para receber a lei do Senhor, ele levou, o texto diz, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e levou junto. Então Moisés levou junto com ele o seu discípulo Josué para cima do monte para receberem a lei do Senhor. Gente, se nós queremos nos tornar parecido com Cristo, não tem como a gente desprezar o aspecto educacional, que é aprender a respeito da lei do Senhor, que é aprender a respeito da sua palavra, dos seus ensinamentos. Não tem como a gente querer ser parecido com Cristo se a gente não sabe quem Ele é. Ou apenas o conhece de ouvir falar por outras pessoas. A lei representava as instruções para Moisés e para Josué. E nós estamos falando aqui, trazer para a nossa realidade hoje, sobre a palavra de Deus. Gente, nós vivemos hoje, sem medo de falar para vocês, nós vivemos hoje um analfabetismo bíblico. Foi feita a pesquisa, e eu já falei isso para a galera aqui, vou repetir hoje, menos de 20% dos cristãos leem a Bíblia todos os dias. Como a gente quer se tornar parecido com alguém que a gente não conhece a respeito dele? A gente só ouve falar dele a respeito dele nas canções, só ouve falar dele a respeito por outras pessoas e não por nós mesmos, de mergulharmos na sua palavra. Eu estou falando aqui de um aspecto do discipulado educacional. Se você quer se tornar parecido com Cristo, é responsabilidade tua correr atrás de instruções e de informações a respeito de quem Cristo é e da sua palavra. A responsabilidade é tua. E aí nós temos meios que nos ajudam. Por exemplo, você vem num culto igual hoje aqui. Nós estamos falando da palavra de Deus. Você está recebendo instruções a respeito da palavra de Deus. Você vem no domingo pela manhã na escola dominical. Você está aprendendo a respeito da palavra de Deus. Você está se discipulando educacionalmente. Quando você lê a Bíblia na sua casa, para quem lê, você está se discipulando educacionalmente. Você está absorvendo a Bíblia para dentro de você, a palavra de Deus para dentro de você. Quando você lê livros,
a respeito de quem Cristo é, da sua palavra, você está se discipulando educacionalmente. Eu quero que você saia daqui hoje com a consciência que a responsabilidade de você saber mais a respeito de Deus, a respeito mais de Jesus Cristo, do Espírito Santo, é somente sua. Nós temos aqui estruturas, cultos, escola dominical que nos ajudam, mas nós precisamos entender que essa responsabilidade é nossa, de mergulhar na palavra de Deus e também participar dessas atividades que vão nos abençoar. O Salmo 119, verso 9, nós estamos no culto de jovem aqui, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Diz assim, observando conforme a palavra. Então, não tem conversa, jovem. Você tem que saber mais a respeito de Deus. Nós não estamos aqui para brincar, para passar tempo. Você precisa, sempre que eu falo da Bíblia eu fico assim. Você precisa entender que você precisa ler a palavra de Deus, conhecer a respeito do seu Senhor, a respeito de quem você quer se tornar parecido. Se realmente você quer se tornar parecido com Ele. Salmo 119, 11 diz: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe, nós falamos tanto em avivamento, que vai vir um avivamento, que vai vir e tal, mas eu creio que o avivamento virá quando ele vier acompanhado da palavra de Deus, da profundidade das Escrituras. Não existe avivamento sem palavra de Deus, não existe. Sabe por quê? Senão a gente vai começar a fazer um monte de coisa sem entendimento. Filipenses 4 e 8, nós estamos falando de discipulado educacional, certo? Da gente absorver informações a respeito, conhecimento. Filipenses 4 e 8 diz: portanto, irmãos, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. É legal assistir o tal do Netflix, é legal, é muito bom, ainda mais agora que saiu a segunda temporada do Casa de Papel, não é verdade? E saiu agora um filme aí como que é da Polícia Federal lá? Mecanismo, tá todo mundo doido para ver. Assiste, cara, mas não se esqueça da palavra de Deus, não se esqueça de comer da palavra do Senhor. É legal você jogar o seu joguinho, você quer jogar? Joga! Mas Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentado Casa de Papel para você, fica tranquilo. Lê primeiro a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, nós falamos aqui sobre um nível de discipulado educacional. Isso é uma forma didática de explicar a respeito de... Não tem na Bíblia, discipulado educacional é isso. Não, é uma forma didática de te explicar. Que você precisa se educar conforme a palavra de Deus. Pô, se eu quero ser um discípulo de Jesus Cristo, então eu vou me educar conforme a palavra de Deus. Porque eu quero me tornar parecido com a história desse homem que está aqui nessa palavra. Amém? Segundo ponto, discipulado individual. Êxodo 33, 11. Novamente falando de Moisés e Josué. Diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Discipulado individual fala a respeito de uma busca particular nossa pela presença de Deus. Eu quero ler uma frase para você aqui, ó. Se você quer viver o que poucos vivem, faça também o que poucos estão dispostos a fazer. Nós falamos aqui de ler Bíblia, de ler livros, de educação teológica, né? Nós temos aí também o Isercamp, né, da igreja. Tem a escola de nível superior, educacional. Mas estamos falando aqui agora do discipulado individual. Uma busca sua pela presença de Deus. O salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Sede, sede. Esse discipulado individual fala de uma busca sua pela presença de Deus, pelo relacionamento íntimo seu com o Espírito Santo. Fala a respeito da sua vida de oração. Nós vamos falar aqui na Sexta Mais, esse ano ainda, não sei se esse mês, talvez mês que vem, sobre vida de oração. Uma pregação só sobre oração,
para você se atentar sobre a importância do que é ter uma vida de oração. Nós precisamos orar, gente. É assim, ó, na verdade a gente não precisa inventar mais nada. A gente só precisa cumprir aquilo que a gente sabe que é a verdade, mas a gente não pratica. Que é ler a Bíblia, que é orar, que é jejuar. É só isso, não tem segredo. Uma vida de oração. Eu sei, o seu dia é corrido, eu sei, você tem muita coisa para fazer. Eu sei que às vezes você está até sem vontade de orar. Mas chega para Deus e fala, Deus, eu estou com dificuldade de orar. Eu quero me aproximar do Senhor. Não vou pregar sobre oração, vou deixar para outra sexta, para você vir. Vida de oração, jejum, nós vamos falar sobre jejum aqui também. Quais são os tipos de jejum? Como jejuar? Sabe, gente, nós não queremos brincar de ser crente. Ficar vindo aqui para brincar e alisar. Não, melhor a gente ficar em casa. Vamos nos tornar crente de verdade. O nosso tema esse ano é resgatando a identidade cristã. Se não for para viver uma identidade cristã, para viver uma identidade cristã meia boca, não vale a pena. Sabe, o discipulado individual fala a respeito de você ter uma busca. Eu não vim aqui para colocar um peso sobre você. Eu vim aqui hoje para te falar que nós estamos querendo ir para um outro patamar, como juventude dessa igreja. Que nós estamos querendo viver algo novo em Deus. Nós já estamos vivendo algo novo, mas nós não estamos satisfeitos, nós queremos mais. E para nós vivermos mais, não basta apenas 1 ou 2 ou 3, uma liderança, não. Nós precisamos de um grupo de jovens que busca a Deus, que ama a sua presença, que valoriza a glória de Deus, sabe? Uma vida de adoração individual sua. No seu quarto, no seu carro, um dos momentos que eu mais tenho assim, sabe, aqueles momentos de... É no carro, quando eu vou para o serviço, eu ligo o som, vou orando em línguas. Nós vamos falar sobre oração em línguas aqui também. É importante você viver uma vida de oração em línguas. E aí, sobre você ter uma vida de intimidade individual. É sua e Deus, é uma busca sua e Deus pela presença dEle, pela glória dEle. Discipulado educacional, discipulado individual. E o terceiro tipo de discipulado que eu quero falar nessa noite, que é o discipulado pessoal. Lembra que nós falamos lá no início a respeito da faculdade, da academia, lembra? Lá na faculdade você tem um professor, não tem? Não tem um orientador? Na academia você não tem um instrutor lá? E Deus te colocou em um lugar onde pessoas também querem te ajudar nesse processo, porque nós sabemos que não é fácil. Não é fácil nós negarmos o nosso eu, não é fácil a gente esquecer o velho homem, não é fácil a gente abandonar o que a nossa carne quer viver, não é fácil. É para isso que Deus nos deu a sua igreja, nos deu um lugar para congregar, para nós nos ajudarmos uns aos outros. Olha aqui o que diz Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Presta atenção. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Ensinando-os e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esse texto fala para nós abundarmos em Cristo, ensinando-nos e admoestando-nos uns aos outros. Fala a respeito de nós estarmos inseridos com pessoas que querem o mesmo objetivo que nós. Todos nós queremos nos tornar discípulos de Cristo. Então aqui é um ambiente onde nós vamos poder nos ajudar uns aos outros. E aí, eu quero trazer para a sua realidade. Aqui é o lugar que quando você estiver passando por um momento de dificuldade, estiver precisando de um conselho, de uma palavra, Deus colocou pessoas aqui para te ajudar, para te auxiliar. Nós não somos perfeitos. Mas aqui é o lugar onde Cristo preparou para que você estivesse inserido e fosse fortalecido na sua graça. Sabe quando você estiver fraco, ter alguém do seu lado para pegar na sua mão e te levantar? Orar por você. Discipulado pessoal fala do quê? De pessoas nos ajudando a nos tornar aquilo que é o nosso objetivo, que é sermos discípulos de Cristo. Pessoas nos ajudando a nos tornarmos parecidos com Cristo. Afinal, nós somos um corpo de Cristo. Um é o dedinho do pé, outro é o dedinho da mão. Um é o nariz.
Vocês riram por quê? Aqui é o lugar onde Deus preparou pessoas para te auxiliarem nessa caminhada. Amém? Só que aqui também é o lugar que Deus preparou para te lapidar. E sabe o que Ele vai fazer? Ele também vai usar essas mesmas pessoas que te amam, que oram por você, que intercedem por você. Ele vai usar essas mesmas pessoas para te ajudar a lapidar você também as suas arestas. Porque eu não sei você, mas eu pelo menos tenho arestas para serem lapidadas. E Deus usa pessoas para falarem, Renato, essa área aqui, esse comportamento aqui, será que não está na hora de ajustar? Números 11, 28 e 29, nós estamos falando de Moisés e Josué, certo? Moisés levava Josué para ir para o monte com ele, ia para a tenda da oração, eles estavam juntos buscando a Deus, mas Moisés também era um instrumento de Deus para lapidar a vida de Josué. Números 11, 28 e 29, fala a respeito de um episódio em que Deus manda Moisés separar 70 anciões para cuidar do povo, para ajudar Moisés a cuidar do povo. E aí ficam 2, Deus manda esses 70 anciões vir para a tenda do tabernáculo, e 2 ficam lá no arraial. E aí eles começam, esses 70, o Espírito Santo cai sobre eles começam a profetizar, e aí os 2 lá ficaram no arraial também começam a profetizar. Depois você pode ler a história em casa. Aí chega Josué para Moisés e fala, ô Moisés, não era só para esses 70 estar profetizando, tem 2 lá no arraial que estão profetizando também. Aí Moisés, instrumento de Deus para lapidar Josué. Ô Josué, você está com ciúme de mim? Pode ler, está lá. Deixa eles profetizarem também. Se é assim que Deus quis, deixa eles profetizarem. Ou seja, o que está acontecendo aí? Moisés está lapidando o caráter de Josué. Por quê? Porque esse Josué depois seria o sucessor de Moisés, que conquistaria a terra prometida. Discipulado pessoal, pessoas nos ajudando nas nossas dificuldades, orando por nós, intercedendo por nós, estendendo a mão, mas também pessoas nos ajudando a ser lapidados por Deus. Aqui também é um lugar que você vai ser lapidado também, não para te ferir, pode até doer no momento, na hora de tirar uma lasquinha, não dói, mas para você se tornar e cumprir todo o propósito que Deus tem para a sua vida. Para você não chegar lá na frente, e não ter capacidade para viver aquilo que Deus queria que você vivesse. É por isso que nós falamos a respeito do discipulado pessoal. Muitas vezes nós vamos precisar, gente, ser alinhados por pessoas, pelas nossas lideranças, pelos nossos pastores. Eli não confrontou seus filhos, Ofni e Finéias. E sabe o que aconteceu? Veio morte e destruição para a casa de Eli. Então, a ausência também desse contexto do discipulado pessoal, ele também traz problemas se ele não existir. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A gente não cantou aqui? O rei está voltando, o rei está se aproximando o dia. O que o texto diz? Não deixemos de nos reunir como igreja, como tem sido costume de alguns, mas vamos nos reunir e nos encorajar uns aos outros, dizendo, ei, o rei está voltando, se prepare, busque mais a Deus, tenha mais fome de Deus, leia a sua palavra, tenha uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Ei, é isso que está dizendo aqui o texto. Encorajemos-nos aos outros, e eu estou aqui para te encorajar nessa noite. Ei, levanta, acorda, vamos buscar Deus, cara. Vamos viver esse evangelho de verdade, vamos viver essa identidade cristã de verdade. Não deixemos de reunir como igreja. Tem muita gente, tem hoje o papo dos desigrejados, não é? Que fica apontando. Eu também sei apontar defeito de igreja mais do que eles, mas eu entendo que Cristo nos deixou aqui, como igreja, como corpo de Cristo, para nós irmos nos ajustando, lapidando um ao outro. Igreja não é lugar de gente perfeita, gente. Só quem está aqui é quem reconheceu que precisa ser mudado, ser transformado.
Quem está aqui é aquele que levantou o dedo. Ei, eu tenho coisas para ser transformadas, eu quero caminhar com Cristo e eu quero ser ajudado a me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Igreja tem defeito? Tem, mas ela é propósito e projeto de Deus, é a noiva de Cristo que Ele vai vir buscar. Ele não vai vir buscar essas paredes, mas Ele vai vir buscar eu e você. É a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo. Eu não sou perfeito, mas nós estamos aqui para nos ajudar. E dizer, vamos em frente, vamos viver de verdade essa palavra, vamos nos tornar verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Vamos viver com intensidade isso aí. Sabe por quê? Senão não vale a pena a gente ser um cristão. Lembra, eu sempre falo isso, sempre vem, é o que Deus quer, eu acho que Deus tem essa mensagem no meu coração. Apocalipse 3,16, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Chegou a hora de nós nos posicionarmos para viver aquilo que Deus tem para nós. Há um clamor. Aleluia. Aleluia, o rei está voltando. Se prepare, ó igreja. Mas não se prepare só por causa de medo. Se prepare porque Ele está voltando e Ele é o seu amado. E o seu amado está chegando. E nós como noiva devemos limpar as nossas sujeiras, aparar as nossas arestas para nos encontrarmos com o nosso noivo. Aleluia. Aleluia. Fala igual o pastor Jonathan, glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto Ele aqui, estou sentindo mesmo. Aleluia. Discipulado. Discipulado o quê? Educacional, fala a respeito de você buscar informações, ler a Bíblia, ler livros. Discipulado individual é a sua busca, é o seu devocional, é o seu altar de adoração. Você é um templo, é o seu altar de adoração buscando a Deus. E discipulado pessoal, pessoas te ajudando nas suas dificuldades, mas também lapidando as arestas que precisam ser aparadas em você. Amém? Só recapitular aqui, eu li Mateus 28:19. Ide, fazei discípulos. Amém? Nós estamos aqui porque nós queremos tornar discípulos de Jesus Cristo. E para nós sermos discípulos de Jesus Cristo, nós entendemos que se nós não nos envolvermos com o que Cristo preparou para nós, a gente não vai conseguir chegar nesse objetivo. Assim como você não ir na academia não fazer nada, ir na faculdade fazer nada, não vai ajudar em nada. Entenderam? Amém? Eu quero trazer agora para a nossa realidade. Para a nossa realidade. Realidade da nossa ADM jovem, do nosso grupo. O tema do mês é discipulado. Vocês vão conversar sobre discipulado na sexta out. Quero trazer para a nossa realidade. Gente, existe um anseio no coração do ser humano em ser cuidado. Existe um anseio no seu coração e no meu coração da gente ser cuidado. Paulo Jones pode vir me ajudar? Pode me ajudar com esse teclado abençoado? Existe um anseio do nosso coração em nós sermos cuidados. Amém? Hoje, na nossa ADM jovem, quantos jovens nós temos? No total aí? 100? Às vezes vem menos, às vezes uns vêm em algumas programações, outros só vêm na EBD. No grupo tem mais, tem uns 130. E existe um anseio do nosso coração, de todo ser humano, em ser cuidado. E você é um ser humano, você está aqui. Existe um anseio legítimo no seu coração em ser cuidado. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que eu, Josi, Tiago, Paola, vocês acham, responda para mim com sinceridade, que nós conseguimos exercer esse discipulado que a gente falou? Lembra? Paulo e Timóteo, Elias e Eliseu, Moisés e Josué, de andar junto, de caminhar junto. Vocês acham que nós, matematicamente, vocês acham que nós conseguimos cuidar de cada um de vocês que está aqui, individualmente? Você acha que dá? Eu trabalho,
todo dia. Josi e Thiago trabalham. Eles têm a vida deles, têm a minha vida pessoal. Tem a minha casa, meus pais, meus afazeres, meus compromissos. Você acha, vamos botar o número de 100, que nós conseguimos cuidar individualmente, saber do dia a dia de cada um, em níveis profundos de relacionamento, assim como Moisés, Elias, ou Moisés, Josué, Elias e Eliseu? Vocês acham que dá? Fala aí. Não dá, gente. Não dá. Malemar a gente consegue responder as mensagens do WhatsApp do dia. Não dá. Existe uma impossibilidade matemática de nós nos relacionarmos em níveis profundos de amizade, de companheirismo, de conhecimento mútuo. Não dá. E aí, Deus nos deu uma estratégia que a gente começou o ano passado, que é a Sexta Out. O que é a Sexta Out? Deus nos direcionou líderes de casas. Nós dividimos a galera conforme moravam perto. E a galera começou a se reunir nas casas. E foi muito legal, não foi não, a Sexta Out ano passado? Tipo assim, a galera rolou uma comunhão muito profunda. Por quê? Porque aqui no final do culto, eu não tenho como parar com Atos e conversar com Atos 10 minutos e depois vir conversar com o Carlos mais 10 minutos. Por quê? Porque enquanto eu estou conversando com o Atos, o Carlos já foi embora, ainda mais porque a Jéssica tem sono cedo. Não dá. Mas lá na casa, tá lá o Atos, tá lá o Lucas, eles são em números menores. Aí acaba a Sexta Out, aí vem a comidinha, né? É a melhor parte, né? Vem a comidinha, aí as meninas ficam lá e tal, e o Atos chega perto dos meninos, e ali eles falam uma roda, eles vão falar sobre o livro de Abacuque, na verdade, vão falar sobre o Apocalipse. Aí nada, vai falar que o São Paulo perdeu do Corinthians. Mas aí eles conseguem, é um número menor, eles conseguem começar a se relacionar em níveis mais profundos. Só que o ano passado rolou muito isso, amizade, companheirismo, as pessoas próximas umas às outras, né? A galera ficava até tarde na casa. Cadê o Geraldo? O Geraldo, o pessoal gostou da casa dele, ficou até, né, Neto? O pessoal ficava assistindo filme lá, olha lá, ó. Tá aberto. O pessoal ficou assistindo filme lá até tarde. Rola comunhão. Só que o ano passado a gente percebeu que foi um ano que rolou muita comunhão. Aquelas pessoas que estavam distantes se ajuntaram e ficaram mais próximas. Rolou vínculos de amizade. Só que parou aí nessas reuniões, nessas amizades mais próximas e tal. Só que nós entendemos, gente, que o discipulado, ele vai muito mais além do que um encontro, do que uma amizade, do que uma conversa. O discipulado é nós nos ajudarmos uns aos outros, falando assim, mano, vamos ser discípulo de Jesus Cristo mesmo? Como que está aí a sua leitura da Bíblia? Como está a sua vida de oração? Você está bem hoje? Aconteceu alguma coisa com você? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está seu coração? Você está entendendo que nós estamos saindo da superficialidade para entrar em níveis mais profundos? Que eu não consigo fazer individualmente com cada um de vocês, porque o dia só tem 24 horas. Na verdade parece que tem menos até, né? Que 24 agora. Está tão corrido, não tem como, gente. Por isso que nós estabelecemos lideranças. Isso é uma invenção nossa. Não é invenção de nenhuma igreja, isso é bíblico. Moisés, quando foi levar o povo, quando saiu do Egito, Jetro, sogro de Moisés, diz, Moisés, você está doido? 3 milhões de pessoas, a Bíblia fala que são 600 mil, fora mulheres e crianças, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Você está doido, Moisés? Como você vai cuidar desse povo todinho? Estabeleça capitães de 10, de 50, de 100, de 1000, para te ajudar a cuidar desse povo. Lá na frente, a gente leu aqui o texto de Números 11, 28, são estabelecidos 70 anciões para ajudar no julgamento do povo,
Por quê? Porque uma pessoa sozinha não consegue apacentar um número grande de pessoas. Não consegue. 20, 30, não consegue. Você pode ter contato, mas níveis relacionais profundos não são estabelecidos em massa, são estabelecidos com caminhada. Como Paulo e Timóteo, Elias e Eliseu, Moisés e Josué. Então isso não é invenção humana, isso é bíblico. Jesus andava com 12 próximos a ele, e aí dentre os 12 tinha 3 que eram mais chegados, que ele levava para alguns lugares. E por que a gente tem que andar junto assim, gente? Por quê? É porque todos nós que estamos aqui, nós temos um objetivo, que é sermos discípulos de Cristo Jesus. E sozinho a gente não vai conseguir. Vai ter hora que alguém vai precisar chegar perto da gente e falar: fulano, percebendo que você está meio desanimado aí, o que está acontecendo? Fulano, olha isso aqui que você está fazendo, vamos consertar isso. Discipulado educacional, discipulado individual, educacional, a sua leitura, individual, a sua busca, e o pessoal, pessoas nos ajudando a nós nos tornarmos aquilo que Deus quer para nós. Eu joguei no grupo hoje uma chamada, não joguei? Se você se sente sozinho dentro da DM Jovem, se você sente falta de algumas coisas, se você tem dificuldade de se sentir parte, posso te falar uma coisa na realidade aqui? Não tem como você chegar aqui, sentar, assistir o seu culto. Você não vai se sentir parte mesmo se você não se envolver com alguma... E deixa eu te falar uma coisa, para tirar da sua cabeça. Você não vai conseguir se relacionar com todo mundo que está nessa juventude. Você pode conhecer, dar um oi, dar um tchau. Mas você, para ser amizade, gente, amizade não é com geralzona. Nós temos colegas conhecidos, mas amizades a gente faz com 1, 2, 3, 4, 5. São poucos, a gente conta na mão. Então, não venha com a ilusão de você chegar aqui e você se sentir, conhece todo mundo, fala com todo... Às vezes nem eu consigo fazer isso. Eu tento ficar na porta ali, vocês podem ver, eu vou ficar na porta para cumprimentar cada um de vocês. E eu queria parar e falar com vocês, mas não dá. Quando eu estou cumprimentando um, já está indo embora, já vem outro, já escapou, e não dá. É impossível. Então, por que eu joguei aquilo lá no grupo? Se você se sente parte, tem dificuldade de se fazer sentir parte aqui dentro. Se você acha que às vezes você está deslocado aqui dentro, que ninguém olha para você. Nós estamos transicionando um modelo de trabalho, onde um líder cuida de todo mundo. Nós estamos transicionando para um modelo em que um líder cuida de outros líderes que cuidam diretamente de você. É invenção isso? Está na Bíblia. Acabei de falar para você. É relacional, não tem como eu saber tudo da sua vida e cuidar da sua vida. Não tem como a Josi saber tudo de todas as meninas. Não tem, é impossível. Por que isso? Porque a gente não quer uma juventude fake. O que é uma juventude fake? É que vem, se reúne no culto, mas ninguém estreita laços com ninguém. Ninguém é edificado por outra pessoa. Nós não queremos números. Os números podem vir, mas depois. Nós queremos vidas edificadas, saradas, vidas curadas, vidas que sabem que existe uma pessoa sobre a sua vida, que ele pode chegar e abrir o seu coração. Vidas que sabem que quando ele pisar na bola vai vir alguém e vai falar: ô menininho, vamos aqui conversar aqui. E a gente vai se relacionando em amor. E nós vamos crescer. Nós vamos nos auxiliar nesse processo de nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos, que é discípulos dele. E Deus colocou pessoas na nossa vida, nessa juventude, para nos ajudarmos a cumprirmos esse propósito. O pastor Dionísio nos colocou aqui nessa liderança, por quê? Porque ele também não consegue ter contato com vocês, por isso que ele colocou a gente aqui. Aí o negócio deu uma aumentadinha, a gente, opa, não dá para a gente cuidar de todo mundo também, vamos colocar uns meninos para ajudar a cuidar, umas meninas para ajudar a cuidar. Não requeira a atenção do seu pastor, ele tem 1000 igrejas, mas ele colocou a gente aqui para estar mais perto de você.
E a gente percebeu que estava ficando muito difícil de ter contato com vocês. E Deus nos deu uma estratégia de colocar pessoas para nos auxiliar. A Assembleia de Deus cresceu com culto no lar, gente. Na minha casa, quando eu era pequeno, tinha culto no lar, né? Não, antes do Guarandizão lá não tinha culto no lar. Culto no lar não é... A Assembleia de Deus tem também. Discipulado. É sobre isso que nós queremos falar esse mês. E é isso que a gente vai viver com essa juventude. Ano passado rolou comunhão, todo mundo se conheceu, criou vínculo, afinidade. Mas esse é um ano de nós mergulharmos para um nível mais profundo de laços, de acompanhamento. Por isso que eu joguei no grupo. Se você você não sente parte, se você acha que você não tem com quem conversar, a partir de hoje você vai ter. Você sempre teve, mas agora vai ter algo mais esclarecido na sua casa. A gente sempre está aqui, sempre quiser conversar, é só parar, ligar, a gente vai atrás, não tem problema. Mas eu quero que vocês saibam que cada jovem aqui vai ser cuidado de perto por um líder. Por alguém que Deus levantou para cuidar da tua vida, com alguém de Deus para te ajudar a cuidar. Amém? Aleluia. E aí, qual que é a postura de você, do discípulo, que vai ser discipulado por alguém? A sua postura é você entender a importância disso. Você entender que um sistemão, onde eu fico cuidando de 100 pessoas, você nunca vai ser cuidado nos níveis que você precisa ser cuidado e acompanhado. Você precisa entender a importância disso. E você precisa se permitir ser discipulado por alguém. Você precisa entender a importância e se permitir, porque nós vamos trabalhar assim, os meninos vão começar a acompanhar vocês, vão estar mais perto de vocês. Você precisa se permitir entender. Eu só quero acompanhamento da Josi. Entende, meu filho? A Josi não tem como cuidar de todo mundo. Abre a cabeça, abre a cabeça. Botar na sua cabecinha. Não tem como a Josi cuidar de todo mundo. Guarda essa informação no seu HD aí. E se permita. Porque Deus está nos dando um direcionamento. E nós oramos por pessoas capazes, que também não são perfeitas, mas que estão se dispondo a isso, por amor à sua vida. E qual é a postura do discipulador, aquele que vai estar sobre a sua vida? Ele precisa entender que o discípulo, meu discípulo, o meu discípulo, o discípulo não é dele, é de Cristo. Nós estamos ajudando a pessoa a se tornar parecida com Cristo e não com o Renato. Pode até copiar algumas coisas, convivência, mas não é o meu discípulo, é discípulo de Cristo. A gente vai falar assim, meu discípulo está ali, mas é discípulo de Cristo. O que mais? É só isso. Acabou o texto. Gente, é isso que nós queremos para essa juventude esse ano. Não é inventar roda, não é copiar nada de ninguém, é o que a palavra de Deus diz. E o que o bom senso nos ensina a respeito de proximidade entre pessoas. Nós queremos que a sua vida seja edificada, que você seja acompanhado, cuidado, discipulado, e que você se torne aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Amém? O que a gente faz agora? A gente canta? Somos corpo e família? Eu não sei, mas eu sinto uma graça de Deus muito grande aqui. Uma graça de Deus sobre esse lugar. E quando nós falamos sobre cuidado de vidas, nós estamos tocando diretamente no coração de Deus. Porque essa é a paixão do coração dele. Vidas. Eu sinto uma graça de Deus muito forte sobre esse ambiente. Vai ter quem não vai querer? Vai. Quem vai achar que é? Vai. Mas nem Jesus agradou todo mundo, não é verdade? Eu queria que você fechasse seus olhos.